Sim. Priscila, aqui, boa noite, né? A gente mandou os links para os residentes agora, mas acho que eles vão demorar um pouquinho, de qualquer coisa. Mas assim, para não tomar o teu tempo, para a gente, né, não ficar adiantando a hora, eu vou te pedir para você começar, que aí a gente já está gravando, porque pelo menos eu garanto que depois eles assistam na plataforma. Tá, joia. Vamos começar. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso sobre arboviroses. Já falamos sobre dengue, bastante até, falamos sobre zika na aula passada e hoje vamos falar sobre chikungunya. Vou começar com uma breve revisão. Eu prometi a vocês que eu ia fazer esses quadros comparativos entre as arboviroses. Na prática, eles têm uma limitação, porque nós só vamos conseguir ter certeza do diagnóstico com o teste, o NS1 da dengue ou os testes sorológicos para as 3 arboviroses. Mas algumas características guiam o nosso pensamento clínico, então eu acho importante, certo? Então, tanto dengue como zika vírus são flavivírus, eles pertencem à mesma família, ou seja, há um risco de reação cruzada quando a gente fizer o teste sorológico por uma similaridade genética da mesma família. Chikungunya é um alfavírus. Então, em relação à apresentação clínica, nós temos que a dengue, apenas 20% das pessoas com dengue são sintomáticas. Alguns estudos mostram uma porcentagem maior que isso. A chikungunya, 70% a 80% de sintomáticos, outros estudos mostram até 90% das pessoas sintomáticas, podem ocorrer quadros graves e quadros crônicos. Na zika, nós temos a maioria assintomática e zika congênita como risco de malformação no feto da gestante virêmica. Formas de transmissão: dengue, Aedes aegypti e albopictus, transmissão vertical, mas não causa síndrome congênita, aumenta sim a chance de abortamento. Transmissão por transfusão sanguínea e por transplante de órgãos. Zika, transmissão pelo Aedes aegypti e albopictus, transmissão vertical, perinatal, transmissão sexual. Há estudos que mostram persistência do vírus Zika em sêmen por até 6 meses. Então, lembrando que uma das orientações para a gestante
é que se a gente tiver em momento de surto de Zika na nossa localidade, todas as gestantes devem ser orientadas a usar preservativo nas relações sexuais, principalmente no primeiro trimestre de gestação, porque o parceiro pode estar infectado e, por transmissão sexual, acontecer a infecção do feto e a evolução para a síndrome congênita do Zika. E no Zika também transmissão transfusional. O vírus chikungunya, ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e albopictus, transmissão vertical, principalmente no periparto, então, na gestação, o final da gestação, se a mãe é infectada pelo vírus, o bebê pode nascer doente com chikungunya. E casos também reportados de transfusão sanguínea como meio de transmissão. Período de transmissibilidade da dengue, 1 dia antes do início dos sintomas até o 5º, 6º dia após o início dos sintomas. Da Zika, 1 a 2 dias antes do início dos sintomas até 5 dias após. E da chikungunya, 2 dias antes do início dos sintomas até 10 dias, mas mais ou menos 8 dias aí de viremia, podendo ser transmitido se um mosquito picar uma pessoa doente até o 8º dia de sintomas. Período de incubação intrínseco no ser humano, uma média para a dengue de 5 a 6 dias, para a zika de 3 a 12 dias, uma média de período de incubação no homem, no hospedeiro humano, para a chikungunya de 3 a 7 dias. O comportamento da febre na dengue, geralmente é uma febre alta, maior que 38 graus, com duração de 2 a 7 dias. Na zika, pode ou não ter febre, e se tiver febre, ela é geralmente baixa, não passa de 38,5. E na chikungunya, ela é muito abrupta, o aparecimento da febre é muito súbito, e febre alta, inclusive mais alta do que a da dengue. O exantema, nós vimos na aula de Zika uma comparação entre todas as doenças exantemáticas. É bem difícil a gente fazer o diagnóstico de certeza das arboviroses com base nas características do exantema. Mas existem algumas características que nos ajudam. Por exemplo, o exantema da dengue, ele é caracterizado por ilhas de pele sadia no meio de uma pele exantemática, que é o sinal de Herrmann. O Zika, o exantema, ele aparece muito precocemente. Então, às vezes, a pessoa adoece porque acordou toda pintada e coçando. Na dengue não é assim. Na dengue, a pessoa começa a ter febre, cefaleia, e lá para o 4º, 5º dia de doença, às vezes 6º dia de doença, aqui esse exantema aparece. Na chikungunya, ele pode ou não aparecer, e os recém-nascidos com chikungunya, desculpem minha cadeira, os recém-nascidos com chikungunya apresentam lesões vésico-bolhosas que trazem mais gravidade ao quadro. Alterações articulares na dengue, a gente encontra artralgia, dor articular, mas não tem sinal de artrite, não tem edema, geralmente não tem edema, não tem calor nas articulações. Na zika, também artralgia, mas ela é menos intensa que na dengue, também não tem sinais flogísticos importantes. Às vezes, um discreto edema, principalmente em mãos e pés. Na chikungunya, ao contrário, a gente tem muita dor articular, com artrite, e na chikungunya subaguda e chikungunya crônica, nós podemos ter alterações incapacitantes, como edema, limitação funcional, rigidez articular matinal, que nós vamos esmiuçar um pouco mais no decorrer da apresentação. Outros sintomas de dengue: cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retroorbital, que é uma dor, é uma mialgia de músculos periorbitais, anorexia, náuseas e vômitos. Na zika, conjuntivite não purulenta, aquele olho vermelho, mas que não tem secreção, cefaleia, fadiga, astenia
e com menor intensidade, anorexia, vômitos, diarreia e dor abdominal. Na chikungunya, além da dor articular, o paciente pode reclamar de cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, astenia, anorexia, náuseas, vômitos e conjuntivite sem secreção. Confesso que eu não vejo muita conjuntivite na chikungunya, acho que nunca vi. Quadros graves na dengue, manifestações hemorrágicas, podendo ou não levar ao choque, alterações graves de órgãos nobres, como encefalite, miocardite, as nefropatias. Nesse último surto do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, foi encontrada muito dano renal precoce em pacientes com dengue. Na Zika, complicações neurológicas, como encefalite, meningoencefalite e principalmente síndrome de Guillain-Barré. Na chikungunya, nós também vamos ter casos de meningoencefalite, encefalopatia, crises convulsivas, também Guillain-Barré, síndrome cerebelar e alterações cardíacas, miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmia. Qual é a definição de caso suspeito de dengue? Aquele paciente que vive em área endêmica ou tenha visitado essa área e que aparece com febre, usualmente entre 2 e 7 dias, mais 2 das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias ou prova do laço positiva e leucopenia. Qual é a definição de caso de Zika? É aquele paciente que tem um exantema macropapular pruriginoso acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas: febre, ou hiperemia conjuntival, ou poliartralgia, ou edema periarticular. Na gestante, a gestante suspeita é toda aquela que tem doença exantemática aguda, se excluídas as hipóteses não infecciosas, se excluída a alergia, se excluído outras hipóteses que não um vírus causando esse exantema. Qual a definição de caso suspeito de chikungunya? Aquele paciente que tem febre de início súbito, maior que 38,5, e artralgia ou com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, que viva em área endêmica ou que tenha estado naquele período de incubação. Diagnóstico diferencial de dengue, as outras arboviroses, leptospirose, influenza, covid, malária, febre amarela, meningococcemia, sarampo, enteroviroses. Diagnóstico diferencial de Zika, as outras arboviroses, sarampo, rubéola, streptococcus do grupo A, parvovírus, enterovírus, adenovírus, leptospirose, malária e rickettsiose. Diagnóstico diferencial de chikungunya, as outras arboviroses, sarampo, leptospirose, infecções por outros alfavírus, por exemplo, a febre Maiaro, não temos ainda na Paraíba, artrite infecciosa ou pós-infecciosa por clamídia, shigella, gonorreia, febre reumática e a síndrome retroviral aguda. Gestação e arboviroses. As gestantes pertencem ao grupo de risco para formas mais graves da dengue. Não há relato de malformação congênita, mas sim pode ocorrer abortamento ou trabalho de parto prematuro. E pode ocorrer transmissão vertical no periparto, no momento do parto, e o bebezinho nascer doente. Na Zika, o vírus Zika provoca insuficiência placentária, atraso de crescimento fetal, morte fetal e a síndrome congênita por Zika vírus, que pode cursar com microcefalia, anomalias congênitas, desproporção crânio-facial e outras desproporções antropométricas, couro cabeludo redundante, rugosidades, hipertonia ou espasticidade, aquele bebê que pode fazer crises convulsivas, hipoplasia cerebral, agenesia de corpo caloso, artrogripose, alterações visuais e auditivas. Gestantes e vírus chikungunya.
Também não há relato de efeito teratogênico do vírus, mas sim há casos de abortamento espontâneo mais raros do que com o vírus da dengue. Mas as mães com chikungunya, que foram infectadas com chikungunya já na reta final da gravidez, essa transmissão pode acontecer para o feto e o recém-nascido apresentar chikungunya nos primeiros dias de vida. São bebês que evoluem com muita gravidade. Diagnóstico laboratorial específico, só lembrando que na dengue nós temos um exame que nos ajuda muito, que é o NS1. Ele deve ser colhido até o 5º dia do início dos sintomas. A sorologia, aqui está o 3º dia. O período de ouro é no 1º dia de sintomas até o 3º, mas a gente consegue positividade até o 5º dia. A partir do 6º dia do início dos sintomas, o teste ideal é a sorologia. Primeiro, quem vai positivar é a IgM, depois do 14º dia, a IgG. Se a gente está lidando com pesquisa, um laboratório, se a gente tem acesso a um laboratório de pesquisa ou a algum laboratório que você consiga fazer o PCR, ele é bem precoce e ele consegue ainda identificar o sorotipo, lembrando que o vírus da dengue tem 4 sorotipos. Nós tivemos uma notícia agora essa semana que estão sendo relatadas infecções homotípicas, homossorotípicas. Eu disse nas minhas aulas de dengue que a gente só conseguia ter dengue 4 vezes na vida porque a gente ficava imune àquele sorotipo que a gente teve. Ao que parece, há evidências que tem pessoas que estão tendo dengue pelo mesmo sorotipo mais de uma vez. Eu não li o estudo, eu só li a notícia. Eu trago para vocês na próxima aula essa novidade, tá certo? Na infecção secundária da dengue, o comportamento da IgM e da IgG difere um pouco. A IgM, às vezes, não aumenta muito e a IgG, ao contrário, dá um salto imenso, porque o paciente já tinha anticorpos prévios. Na Zika, diagnóstico laboratorial específico, se vocês conseguirem ter acesso a um PCR, maravilha. A gente só consegue fazer isso aqui na Paraíba, acho que só nos casos de óbitos ou casos graves. Os casos graves tendem a acontecer depois de 10 dias de infecção, 2 semanas de infecção, então esse PCR ele já não é mais útil, mas quem tiver acesso é muito bom, certo? Aí coletar o sangue até o 5º dia do início dos sintomas. Na prática, o que a gente consegue é a IgM, a sorologia IgM, lembrando que pode ter reação cruzada com o vírus da dengue. Depois do 14º dia, quem vai positivar, quem vai começar a subir os níveis séricos é a IgG. A chikungunya, a mesma coisa, a gente não tem um exame como o NS1 da dengue para fazer nos primeiros dias de sintomas, só tem o PCR, mas que também na prática a gente não consegue acesso, tá certo? Fácil. Então, no PSF, na UPA, a gente não vai conseguir fazer um PCR nos primeiros dias de sintomas. O que a gente vai fazer é coletar o ELISA IgM. Da chikungunya, ele costuma subir um pouquinho depois, lá para o 8º dia. Então, se a dengue começa a positivar IgM no 6º dia, chikungunya um pouquinho depois. Quando eu estou solicitando sorologia para uma suspeita de arbovirose, eu trato todo mundo como dengue nos primeiros dias, e quando chega no 8º dia, eu peço as 3 sorologias, tá certo? Se o NS1 não foi possível fazer para dengue. Manejo clínico, todo mundo deve ser considerado caso de dengue
porque na primeira semana de sintomas, a gente não vai conseguir ter certeza de qual das arboviroses se trata. Então, como a dengue, o manejo da dengue, ele é muito mais específico, reposição hídrica, mas com toda aquele fluxograma de quantidade de líquido, e aquilo vai evitar choque, vai salvar vidas, então todo mundo deve ser considerado como caso de dengue. Eu morro de medo dos meus alunos chamarem ainda dengue hemorrágica, febre hemorrágica. Por favor, não façam isso. Então, eu estou aqui repetindo que desde 2014 nós temos uma classificação, uma nomenclatura nova, tá certo? Dengue com sinais de alarme, dengue grave. Por favor, não esqueçam. E precisamos saber fazer a classificação de risco, colocar o nosso paciente no grupo A, B, C ou D, lembrando que dengue é uma doença sistêmica e dinâmica. Na primeira vez que vocês virem o paciente, ele pode estar dentro do grupo A, numa segunda consulta, lá no 5º dia, ele já pode ter pulado para o grupo C. Ele não é classificado fixamente nesses grupos de classificação de risco. Falando um pouquinho mais sobre diagnóstico diferencial, de 2020 para cá, entrou a COVID como diagnóstico diferencial das arboviroses, certo? As arboviroses, elas não cursam com sintomas respiratórios. Então, quando o paciente tem tosse, coriza, congestão nasal, a gente precisa pensar muito mais em COVID. A voz está saindo um pouco microfonada, como fosse um robô. Não sei como resolve. Do mesmo jeito. Para mim aqui tá boa. Como é que vocês querem que eu faça? Eu não consigo. Não... Ok, agora aqui. Ok. Tá tudo certo, Priscila. Tá? Posso continuar. Vontade. Não, certo. Pronto. Então, quando tem sintomas respiratórios, a gente pensa muito mais na COVID. Só o que a gente esquece é que o paciente pode ter uma co-infecção. Ele pode estar tendo, se a gente suspeita ainda de dengue, ele pode estar tendo uma co-infecção. Não é raro, tá certo? Ser brasileiro é para os fortes, ser nordestino é para os mais fortes ainda. Nós já tivemos casos de co-infecção, COVID e dengue na pandemia, e não foram poucos que caíram na minha mão. Vocês imaginem aí se a gente for alargar aí nossa observação. Então, pensar que quando o paciente tem dor articular, febre alta, que leve a gente a pensar na dengue ou na chikungunya, mas tem também sintomas respiratórios, levar o nosso pensamento clínico para a COVID, mas se sua suspeição clínica também é de arbovirose, pede o teste para as duas, certo? Então, começando agora, foi só uma introdução, os quadros comparativos, eles são muito famosos, esses quadros comparativos. A gente sempre tá vendo tabelas, o que é que acontece na dengue, na zika e na chikungunya, e compara quem é que tem mais leucopenia, quem tem mais febre. Isso facilita um pouco nosso pensamento clínico, mas a certeza apenas com os testes. Então, repetindo, o que é um caso suspeito de chikungunya? Essas definições de caso suspeito, elas me ajudam muito. Quando eu tenho dúvida, eu tento colocar o paciente que está na minha frente dentro dessa definição. E olhem que eu tenho um olhar mais treinado, né? Meu dia a dia, mas tem alguns casos que eles são muito tênues, que a gente não consegue fazer essa diferenciação, ou mesmo se é alguma outra coisa, ou se é uma arbovirose, eu gosto de usar a definição de caso suspeito para me ajudar. Então, quem é o caso suspeito de chikungunya?
É o paciente com febre de início súbito, maior que 38,5, e artralgia, ou com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado. Então, aquela senhora que chega para vocês dizendo que está 6 meses com dor articular, mas ela não relata que teve febre, ela não consegue identificar um momento agudo ali, ela não entra no meu caso suspeito. Esse meu caso suspeito, ele é mais agudo. A gente vai ver que tem a chikungunya subaguda e chikungunya crônica. Mas a definição de caso suspeito é para chikungunya na fase aguda. Como é que está o Brasil em relação à chikungunya? Então, sempre que vocês estiverem curiosos em relação às arboviroses, é aí que vocês têm que ir no painel de monitoramento. Tem o monitoramento da dengue, zika e chikungunya, e é só clicar e é isso que aparece, tá certo? Esses dados são de terça-feira passada. Então, em 2024, nós já tivemos 207.145 casos prováveis, com 125 óbitos em investigação. Sempre que aumenta caso de dengue, vai aumentar também caso de chikungunya. A gente tem visto isso desde 2014, 2015, quando a chikungunya entrou no nosso território. Uma diferença grande é que nos surtos de dengue passados, a gente viu dengue aparecendo e tomando o Brasil inteiro. E a chikungunya não, ela faz surtos isolados, certo? O que a gente estava esperando para a dengue agora, o aumento do número de casos em maio, eu não estou vendo na minha prática. Aquele boom que a gente viu em Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais, agora dezembro e janeiro, que assustou todo mundo e a gente estava esperando aqui a magnitude de ter que fazer tenda de hidratação venosa, não aconteceu ainda. Tomara que não aconteça. Mas em 6 meses já termos 125 óbitos em investigação por chikungunya, eu acho muito pronunciado esse número. Óbitos confirmados por chikungunya, 116, com coeficiente de incidência de 102. E como na dengue, a gente está vendo a mesma coisa de antecipação da curva epidêmica. A gente estava esperando esse aumento do número de casos um pouquinho mais para tarde das semanas epidemiológicas, e a gente teve um aumento muito pronunciado já no início do ano. Então, quem foi que adoeceu mais por chikungunya? Foram mais mulheres, bem mais mulheres, e a faixa etária aqui de adultos, a partir dos 20 anos até os 69, nós tivemos aí o maior número de casos. A Paraíba, ela está aqui, vamos ver o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, cadê a Paraíba? 32,6. Não somos campeões de casos, mas a gente bem que podia estar no verdinho, no lugar de estar no cor de laranja, né? Vamos ficar de olho como é que a chikungunya vai se comportar. Então, casos confirmados, o primeiro gráfico, e a maioria das conclusões de casos usou o critério epidemiológico e clínico, e só 37% o critério laboratorial, e a evolução dos casos, a gente teve de 117 óbitos pelo agravo chikungunya, e os outros ainda, 125, ainda estão em investigação. Então, as primeiras descrições clínicas de uma doença que se parecia com a chikungunya foi em 1954, na Tanzânia, e a doença que fazia as pessoas se curvarem, uma dor tão intensa que as pessoas se curvaram e começaram a chamar de bending disease, a doença da flexão, de se curvar de tanta dor. Então, é uma doença caracterizada por febre e dor intensas nas articulações durante a fase aguda, pode persistir por meses e até anos. Durante 50 anos, foi considerada uma infecção benigna e muito restrita a países remotos
o surto mais famoso aconteceu nas Ilhas Reunião, e é daí que fizeram os estudos mais pronunciados pelo aumento do número de casos. E como dengue foi uma doença negligenciada, quando a gente deixa vírus solto num lugar que tem muito mosquito, essa doença ela ganha muita potência e afetou nossa população de maneira muito importante no ano de 2016. Dessas ilhas, desses países remotos, principalmente em Ásia, o vírus se alastrou, veio aqui para a América Central e depois para o Brasil. Existem 4 linhagens do vírus chikungunya: linhagem asiática e a linhagem do leste central e sul-africana. São as mais importantes e as que vieram para cá. A doença hoje acontece em mais de 40 países, nos continentes africano, asiático, europeu e aqui nas Américas. Foi assim o comportamento da dispersão do vírus aqui nas Américas, da ilha de São Martin até chegar ao Brasil e em outras localidades. Essa dispersão aconteceu entre 2013 e 2015 e atingiu o Brasil com uma força enorme a partir de 2015, com um surto muito importante aqui na Paraíba em 2016. Eu vivi isso e teve cidades como Monteiro que a cidade inteira adoeceu de uma vez só. Então, não tinha onde colocar mais paciente com chikungunya. Então, estávamos vivendo nossa vida, infectologista nunca tem paz, então estava todo mundo preocupado aí com as doenças que já aconteciam aqui no país, quando nós recebemos um alerta de 80 casos em outubro de 2014, em Feira de Santana, na Bahia, assim como Zika também. O primeiro alerta veio da Bahia, a chikungunya também, e depois os outros estados brasileiros reportando já a transmissão, casos autóctones, certo? Existem 2 períodos de incubação: o período de incubação extrínseco, que acontece no mosquito, e intrínseco, do vírus, que é no ser humano. Então, o mosquito pica uma pessoa que está em período virêmico, uma pessoa que está doente, adquire esse vírus vai lá ser internalizado, vai para o trato gastrointestinal e depois retorna e fica nas glândulas salivares do mosquito fêmea de Aedes, e a partir daí ele vai picar uma pessoa saudável e perpetuar o ciclo de transmissão. Então, esse período de incubação no mosquito, ele acontece, mas ele é um pouquinho mais longo que o da dengue, e depois o período de incubação no homem, e com um período de viremia também em torno de 8 dias, um pouquinho mais longo que o da dengue também. A fisiopatologia da chikungunya: o vírus tem predileção por algumas células, como os fibroblastos, mas também causa dano direto em cérebro, em fígado, em rim, e principalmente nas articulações, tanto as pequenas articulações como as grandes articulações. E esse vírus se replica nas articulações, então é o primeiro mecanismo de ação dele, da dor articular, essa replicação. Pessoas que têm sintomas articulares por mais tempo, as pessoas que entram na fase subaguda da chikungunya, na fase crônica, persistem esses sintomas por persistência de RNA viral aí nessas células articulares, mantendo a cascata inflamatória ativada, ou elas bagunçam e perpetuam realmente essa cascata inflamatória, quase mimetizando o que acontece nas doenças autoimunes, e essas pessoas têm dor por mais tempo. Essa é outra representação da resposta imune inata, da infecção aguda. O mosquito
transmite o vírus, ele é internalizado por células fagocíticas, macrófagos e monócitos, ativam as células inflamatórias, a produção de interleucinas, de fator de necrose tumoral, e as pessoas que cronificam é porque essa cascata inflamatória permanece ativada por mais tempo. Então, o vírus replica nos tecidos articulares e é essa replicação que recruta macrófagos e células natural killers. O vírus induz resposta inflamatória, por isso algumas pessoas podem ter artralgia crônica e essa artralgia crônica pode ser devida à persistência viral ou à persistência da multiplicação do vírus ou à persistência do RNA viral, mantendo a ativação da cascata inflamatória. E alguns estudos mostram que pacientes que fazem fase crônica, fazem chikungunya crônica, têm os macrófagos como reservatórios do vírus chikungunya. E as pessoas têm dor articular por mais tempo, porque esse vírus permanece tanto no tecido conectivo de músculos, fibroblastos da pele, no tecido articular, no tecido linfóide, no sistema nervoso central. Pessoas que fazem formas graves, como, por exemplo, miocardite, têm uma produção enorme de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1 e 6, ativação dessas interleucinas e desregulação da resposta inflamatória. Isso lembra o quê? Isso lembra sepse. Então, pacientes que fazem choque por chikungunya vão fazer esse choque na fase aguda ou na fase subaguda, e não é um choque hipovolêmico como acontece na dengue. Existe sim permeabilidade vascular aumentada, mas muito mais parecido com a sepse do que com aquela fisiopatologia da dengue do vaso ficar muito permeável e escapar plasma para o terceiro espaço, fazer derrame cavitário, certo? Então, quem faz choque na chikungunya faz choque séptico. O vírus chikungunya tem como células-alvo células musculares, células endoteliais, fibroblastos da derme e fibroblastos das articulações, células do fígado, do baço e do cérebro. Infecta também células do estroma do plexo coroide. Esse plexo coroide é o responsável pela produção de líquor. Então, há casos de encefalite e meningoencefalite pelo vírus da chikungunya. Esse é o comportamento da viremia. Vocês vejam que a partir do quinto para o sexto dia, essa viremia começa a cair. Depois do oitavo dia, não tem mais multiplicação viral no sangue. E a partir do quarto, quinto dia, a IgM começa a subir, mas com um platô aí a partir do sexto dia, e a partir do sétimo dia, com um pico maior. No 14º dia, a IgG vai começar a subir. Quando esse vírus é internalizado no nosso organismo, ele vai dar um start, ele vai ativar nossa resposta imune inata. A primeira linha de defesa são os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas. É uma resposta rápida àquela agressão, né? Eles vão migrar ali para o lugar onde aconteceu essa infecção, vão tentar fagocitar e vão tentar conter essa infecção. A maioria das pessoas contém essa infecção depois de uma semana. E depois as células de defesa que são ativadas são os linfócitos T, os linfócitos B, com a produção dos anticorpos que vão conter a infecção. Tem alguém com o microfone ligado. Então, a dor da chikungunya, ela é imensa, ela é muito, muito intensa, também por causa da liberação de grande quantidade de quimiocinas e interleucinas inflamatórias. Essas dores articulares podem se prolongar por 3 meses até anos, 8 anos, 10 anos de dor. Dor crônica é resultado de autoanticorpos e um processo autoimune. Então, é assim que a gente classifica a chikungunya
infecção aguda, nós temos poucos casos assintomáticos. A maioria das pessoas que são infectadas pela chikungunya vão saber que estão doentes. E as coisas pioraram muito com a administração da Dona Alva. Alguém está com o microfone, será que a gente consegue? Ok, obrigada. Priscila, saiu a sua apresentação. Voltou. Não, eu saí de propósito porque tinha alguém com o microfone ligado. Joinha. Pronto, mas já desligou. Perfeito. Então, a maioria das pessoas vai ser sintomática e muito sintomática, certo? Não é como Zika, que 80% das pessoas nem vão saber que tem Zika, só vão saber quando fazem uma sorologia e vem lá IgM positiva ou IgG positiva. Tiveram e nem se deram conta. Na chikungunya, não. A galera vai saber que está doente. Ela é muito incapacitante até, certo? Então, do primeiro dia de sintomas até o 14º dia, a gente chama isso de chikungunya fase aguda. E tem todo o fluxograma de manejo clínico da chikungunya de fase aguda. A partir do 14º dia até o 90º dia, ou seja, da segunda semana de sintomas, até 3 meses depois do início de sintomas, se o paciente persiste com dor articular, persiste com limitação funcional articular, com sinais de artrite, a gente vai chamar chikungunya fase subaguda. E depois de 3 meses do início dos sintomas, a gente vai chamar isso de chikungunya crônica. O tratamento de chikungunya crônica, ele é muito desafiador, ele é muito complexo. Eu não costumo, como infectologista, tratar a chikungunya crônica, eu faço um encaminhamento para o reumatologista. Tem dado certo assim. Eu paro de acompanhar o paciente no 3º mês de sintoma dele. Mas, se vocês forem ler o fluxograma do Ministério da Saúde, ele ensina que todos nós, trabalhando em PSF, trabalhando em UPA, nós podemos conduzir um paciente com fase crônica. Confesso que eu tenho dificuldade e eu acho que os reumatologistas são os profissionais ideais para fazer isso, porque alguns pacientes vão precisar até de imunobiológico, porque eles não vão melhorar com as medidas iniciais, certo? Então, de fase aguda, subaguda e crônica, a população em geral. Existem casos, pessoas que fazem formas atípicas e casos muito graves de chikungunya. Geralmente, esses casos graves e os óbitos acontecem nas primeiras 2 semanas do início dos sintomas, ok? Então, evolução natural da infecção por chikungunya. Chikungunya fase aguda, do primeiro dia de sintoma até o 14º dia. Até 80% das pessoas são sintomáticas, é um período caracterizado por alta viremia e inflamação intensa. Portanto, uma das medidas que o Ministério da Saúde nos orienta é orientar o paciente de fase aguda a usar repelente, não só os familiares, o paciente tem que usar repelente para evitar que mosquitos fêmea venham fazer repasto sanguíneo, se infectem com vírus e perpetuem o ciclo de infecção. E o paciente vai ter febre alta e dor intensa por inflamação. A partir do 15º dia até o dia 90, 70% das pessoas vão permanecer com dor. Olha o que é ter chikungunya. Olha como o impacto disso na capacidade laborativa das pessoas, no dia a dia das pessoas que não conseguem fazer suas atividades normais por dor, por a limitação funcional das articulações. Então, essa fase pós-aguda é caracterizada por inflamações e alterações imunológicas transitórias. Há uma persistência multifocal de inflamação articular e periarticular, causando distúrbios musculoesqueléticos. Chikungunya crônica acontece depois dos 3 meses do início dos sintomas. 40% a 60% das pessoas que tiveram chikungunya vão permanecer com dor após 3 meses, 20% a 50% até 2 anos, e a gente não sabe quantas pessoas permanecem com dor por anos, mas
eu tenho visto que algumas pessoas, principalmente mulheres com mais de 45 anos, e que já tinham algum problema articular prévio, elas tendem a fazer chikungunya crônica. Só 3% dessa proporção evolui para artrite crônica. É uma coisa que nos acalma um pouco, porque a artrite crônica ela é bem difícil de se tratar, certo? Então, quem é que cronifica? Fatores de risco para cronificação, sexo feminino, idade maior que 45 anos, doença articular prévia, intensidade dos sintomas na fase aguda. Quanto maior, mais intensos os sintomas de fase aguda, mais chance o paciente tem de cronificar essa dor. Chikungunya crônica quer dizer dor crônica, certo? Sempre coloquem esse pensamento. E por que cronifica? Ou por persistência da replicação do vírus na articulação, persistência do RNA viral na sinóvia, ou por indução da autoimunidade. Há uma perpetuação da ativação dessa cascata inflamatória. Então, aqui só repetindo, os fatores associados com a artralgia, certo? Entrando aqui, cirurgia ou trauma articular prévio, que eu não tinha falado. Mas são sexo feminino, idade maior que 45 anos, sintomas articulares prévios e intensidade dos sintomas da fase aguda. Então, falando um pouquinho de cada fase, o que é a fase aguda da chikungunya? A maioria das pessoas vai ter febre, 96% das pessoas vai ter febre alta, que vai durar 2 a 4 dias. Elas vão se queixar de artrite, de dor articular em várias articulações juntas e sinais de inflamação nessas articulações. Um rasgo cutâneo que pode iniciar entre o 2º e o 5º dia de sintomas, uma incapacidade violenta na vida diária, a pessoa fica realmente acamada, e uma melhora espontânea de leve a completa após 10 a 12 dias, ou não, né? Esse slide ainda é irônico, ou não, ou não vai melhorar por anos. É muito, muito preocupante. Esse estudo mostra a frequência de sintomas por chikungunya. Esse estudo foi feito nas Américas, eu não sei em que país, não sei se foi no Paraguai, esqueci agora. Mas eu li esse estudo, foi num país sul-americano. Então, de 76% a 100% dos pacientes vão apresentar febre. Segundo lugar, poliartralgias. Terceiro lugar, cefaleia. Quarto lugar, mialgias. Dor na coluna, náuseas, vômitos, rache, poliartrite, conjuntivite, que é mais raro aqui no nosso meio. Essas são as articulações mais afetadas, principalmente os punhos e as mãos, mas também os joelhos, os tornozelos. E os pés também. Algumas pessoas vão ter dor intensa na região cervical e dor intensa na região lombar, mas qualquer articulação, seja pequena articulação ou grande articulação, pode ser afetada e são várias articulações ao mesmo tempo. Isso aqui é a aparência de uma poliartrite edematosa de mãos na chikungunya aguda e vejam também o edema com derrame articular nos joelhos. O que é que a gente faz com o paciente na fase aguda? A gente vai solicitar um hemograma, lembrando que todo mundo tem que ser conduzido como se dengue fosse. Então, o hemograma ajuda bastante VSH e PCR. Não precisa fazer radiografia, não precisa fazer ultrassonografia dessas articulações, isso não vai mudar a sua conduta. A gente precisa fazer racionalização, uso racional de exames também, tá certo? Se o resultado do exame não vai mudar a sua conduta, não peça.
Não há por que expor o paciente e nem gastar recursos do sistema de saúde se não vai mudar a sua conduta. Então, na fase aguda, não precisa. Você vai manejar a dor do paciente, vai orientar a hidratação e vai ter certeza se é chikungunya ou não. O hemograma não é um hemograma muito exuberante como na dengue. A gente não tem uma leucopenia intensa, uma leucopenia com linfopenia, uma coisa bem discreta. Alguns pacientes mais graves fazem até uma discretinha leucocitose, trombocitopenia, mas ela também não é intensa, ela nunca baixa para menos de 100 mil. Velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa geralmente elevadas, uma elevação discreta das enzimas hepáticas e uma elevação discreta da CPK. Na chikungunya, em relação ao laboratório, é tudo discreto. Não dá para você ter muita certeza que é chikungunya pelos exames laboratoriais, não. Ok? Então, na dengue acontece muito mais a leucopenia e a plaquetopenia e o hematócrito elevado. Na chikungunya não é assim. As alterações são muito discretas. Então, para fazer diagnóstico laboratorial, para ter certeza que se trata de chikungunya, a gente poderia pedir uma RT-PCR. O ideal é que a gente tivesse RT-PCR para todo mundo. E aí, nos 5 primeiros dias de sintomas, a gente já saberia. Pediu RT-PCR, veio positivo, fecha como caso de chikungunya, negativo vai fazer diagnóstico diferencial. A prática não é assim. A prática a gente vai aí para a direita do fluxograma, a gente espera passar do 6º, 7º, 8º dia de sintoma para solicitar a sorologia IgM, e aí, se ela vier positiva para o vírus chikungunya, a gente fecha como caso, ou a gente costuma pedir as 3 sorologias juntas. Ok? E o que orientar para o paciente de fase aguda de chikungunya? Primeiro, o uso de mosquiteiros e repelentes na fase virêmica, para que as pessoas ao redor desse paciente não sejam infectadas. Repouso das articulações afetadas, ele ajuda na não cronificação. Hidratação abundante por via oral. Retirar adereços, anéis, pulseiras, porque pode haver edema, e encaminhar os pacientes para internação nos casos graves. Se for recém-nascido, precisa internar. Se for gestante, precisa ser avaliada por um obstetra para ver vitalidade fetal, para ver sangramento, alguma intercorrência obstétrica. E se a gestante estiver na fase final, aí já perto do parto, ela precisa ser muito bem monitorada. Idosos com descompensação de doenças prévias, eles também precisam de uma atenção maior, tá certo? Existem pessoas que fazem essas lesões bolhosas, a gente vê isso muito em criança pequena, e algumas pessoas fazem essa hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação eu também só vi em bebezinho. Quais são os sintomas de gravidade que a gente precisa estar de olho no paciente de fase aguda? São aquelas pessoas que têm suspeita de acometimento neurológico. Tem a pessoa que começou com febre, dor articular, ficou acamada de tanta dor e de repente começa a ficar irritada, sonolenta, uma cefaleia intensa e persistente e começa a fazer crise convulsiva, déficit de força. Lembrar que, principalmente nas crianças, elas podem evitar andar pela miosite, pela intensa dor e miosite nos membros inferiores, e não por acometimento neurológico, mas a miosite também precisa ser monitorada, precisa ser observada. Aqueles pacientes com dor torácica, palpitações e arritmias, então paciente que tem taquicardia, bradicardia, ou outras arritmias. E dispneia, que pode significar acometimento cardíaco ou pulmonar, decorrente de pneumonite ou por embolia secundária à trombose venosa profunda. O que a gente não sabia no momento do surto que nos atingiu em 2016 é que muitos dos nossos óbitos
foram decorrentes de acometimento cardíaco, que só foi visto nas autópsias e depois relatado em artigos científicos. Nós perdemos muitas pessoas por chikungunya e a gente sabe hoje que foi por acometimento cardíaco, que parece ser um acometimento muito comum nos casos de chikungunya. Nós precisamos investigar a redução da diurese ou elevação abrupta de ureia e creatinina, sinais de choque séptico, instabilidade hemodinâmica, o choque da sepse, né? Vômitos persistentes, sangramento de mucosas e descompensação de doenças de base. E complicações diretamente relacionadas ao vírus chikungunya, elas são duas principais, de sistema nervoso central e de coração. Coração, miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmias, instabilidade hemodinâmica pelo choque séptico, né? A disfunção, uma das disfunções orgânicas da sepse, sendo lá a de sistema cardiovascular. E de sistema nervoso, meningoencefalite, encefalopatia, crises convulsivas, Guillain-Barré, síndrome cerebelar. Deixei aqui três artigos para vocês. Um de 2010, um de 2008 e esse aqui falando também do choque séptico pelo vírus da chikungunya. Relembrando um pouquinho do que é sepse, desequilíbrio, uma resposta inflamatória disfuncionante, desequilibrada. Algumas pessoas fazem uma hiperresposta, outras fazem uma hiporresposta, secundária a uma infecção por bactéria, na maioria das vezes, ou por vírus, fungos, parasitas. Por vírus, a gente tem muitos, o vírus chikungunya causando sepse viral. Há um aumento de inflamação, há um extravasamento plasmático. Esse slide, inclusive, eu tirei da aula de dengue. Então, dengue, ela se comporta também como uma sepse, mas com particularidades só da dengue. Mas a gente tem disfunção orgânica, tanto na dengue quanto na chikungunya. Há pacientes com chikungunya que fazem hepatite e também miocardite e encefalite. Na sepse, o que é que acontece? Então, a infecção, então, esqueçam aí essas causas de infecção e coloquem aí vírus da chikungunya. Vai haver a replicação viral com a ativação de neutrófilos, monócitos, macrófagos, células endoteliais e produção e liberação de ácido nítrico, fator de necrose tumoral, interleucina, interferon, fator ativador de plaquetas, ácido araquidônico, tudo isso levando a um dano endotelial e fazendo com que não chegue sangue, não chegando sangue, não chega oxigênio e levando a uma disfunção orgânica. Também acontecendo alterações celulares, como a apoptose A apoptose, morte celular programada, ela acontece diariamente, mas na sepse ela acontece de uma maneira maciça, massiva, enorme, tudo ao mesmo tempo, um monte de célula morrendo ao mesmo tempo e levando à hipóxia citopática, certo? Então, para casos graves de chikungunya, esses pacientes precisam estar internados, precisam ser encaminhados para internação e precisam ser manejados como casos de sepse. Se o acometimento for de sistema nervoso central, esses pacientes podem se beneficiar de imunoglobulina, mas isso aí tem que ser avaliado pelo neurologista, só ele pode tentar conseguir, né? Mas principalmente casos de síndrome de Guillain-Barré, precisa da imunoglobulina, e os outros casos a gente teve, alguns casos a gente teve sucesso com imunoglobulina na encefalite, pelo vírus da chikungunya. Os outros casos, miocardite, pericardite, esses pacientes precisam ser alocados em leito de UTI e ter todo o suporte de terapia intensiva. Alguma dúvida, gente, até aqui? Manejo da fase aguda?
Na população em geral, a gente vai fazer manejo da dor, certo? A gente escolhe, primeiramente, na fase aguda, os analgésicos como os que a gente usa normalmente, tendo o cuidado de fazer prescrição de dose máxima. Então, para dor de chikungunya fase aguda de pirona, tem que ser 1 grama a cada 6 horas. Paracetamol, 500 miligramas a cada 6 horas também. Se essa dor não cede, não melhora, a gente pode fazer prescrição de tramadol e de codeína. Nos primeiros 14 dias, não estão autorizados os anti-inflamatórios, porque a gente não vai ter certeza se trata de dengue ou não. Então, não pode usar anti-inflamatório e nem corticoide, porque em nenhuma doença infecciosa na fase aguda, a gente tem que fazer... Pode fazer corticoide, a gente está abafando a imunidade desse paciente, principalmente na chikungunya, que é uma doença que tem uma replicação viral muito intensa, a gente precisa da imunidade do paciente para lutar contra esse vírus. Não pode fazer corticoide na fase aguda de doença, tá certo? Se vocês assistirem a aula e quiserem escolher uma única informação para levar para a vida de vocês, escolham essa. Nos primeiros 14 dias de doença, não façam corticoide para o paciente de chikungunya, porque vocês vão ajudar a prolongar os sintomas do paciente. Isso vale para COVID, isso vale para dengue, isso vale para qualquer doença infecciosa nas primeiras 2 semanas. Então, os pacientes que depois do 14º dia ainda têm dor, eles vão ser classificados agora com chikungunya na fase subaguda. Ela acontece por persistência da dor articular, com ou sem edema nas articulações, oligo ou poliartralgia de intensidade variável. Na chikungunya crônica, ela tem um comportamento flutuante. O paciente melhora, fica sem dor e depois de alguns meses ele volta a sentir dor. Por isso que é extremamente complexo tratar chikungunya crônica. É um padrão inflamatório, piora da dor após períodos de repouso, como ocorre na rigidez matinal. Então, o paciente também começa a ter insônia, porque ele vai dormir achando que vai melhorar a dor e ele amanhece com mais dor ainda. E pode evoluir para artropatia destrutiva. O que é que a gente vai pedir de exame na chikungunya aguda e também na chikungunya crônica? Mesma coisa, um hemograma, a proteína já fase aguda, VSH e proteína C reativa. Vamos avaliar a função renal desse paciente, porque aqui na chikungunya subaguda ou pós-aguda, como queiram chamar, a gente vai lançar mão de anti-inflamatórios, então a gente não pode prescrever anti-inflamatório para paciente que já tem um rim prejudicado e avaliar a necessidade de solicitação de autoanticorpos, para avaliar se essa pessoa já não vivia com uma doença autoimune e não tinha ainda sido diagnosticada. E se o paciente entra na fase subaguda e ele não fez nenhum exame sorológico, vocês têm obrigação de solicitar. Não tem como a gente fazer manejo clínico de paciente de fase subaguda sem ter certeza de que se trata de chikungunya, tá certo? Então, se essa sorologia não foi pedida na fase aguda, vocês têm por obrigação solicitar, porque o acompanhamento desse paciente vai ser prolongado. Então, vamos ter certeza de que se trata de chikungunya mesmo. E aí, a sorologia é que vai vir positiva. Então, na fase subaguda, deixa eu ver se tem um slide melhor assim. O paciente vai ter artralgia, vai ter sinais de artrite, sinais de sinovite, de tenossinovite. E vocês vão ter que avaliar a dor desse paciente, né? Chikungunya subaguda, o que vocês vão fazer? Avaliação e manejo dessa dor. Então, perguntar ao paciente onde é que dói, quando foi que a dor começou, mostrar uma escala, existe uma escala analógica da dor de 0 a 10 e vocês vão perguntar ao paciente onde é que está a dor dele e vão anotar, tá certo? Se na fase aguda o paciente estava com dor 10, e com dipirona, de 6 em 6 horas, essa dor foi para 8, vocês vão anotando isso, para a gente saber o que é que vai melhorar e o que vai
não vai ter serventia para a dor desse paciente. As características dessa dor: é uma dor em queimação, é uma dor que piora com o repouso, é uma dor só a sensação dolorida naquela articulação, como essa dor. O que é que faz melhorar e o que faz piorar? Caminhar piora a dor? O sono piora a dor? Vão fazer o exame físico e anotar se tem sinais inflamatórios, se tem calor, se tem hiperemia, se tem edema, se tem limitação, se tem rigidez nessa articulação. Vão fazer também exame neurológico e vão botar o paciente, pedir para o paciente apontar onde é que está a dor dele naquela escala de dor de 0 a 10, certo? Se vocês não fazem essa avaliação inicial adequadamente, vocês não vão conseguir ajudar a aliviar a dor do paciente. Não é fácil fazer manejo de dor crônica, certo? Por isso que muitos pacientes permanecem sem tratamento ou com tratamento inadequado por desconhecimento dos profissionais, que não sabem identificar se é uma dor aguda, crônica, que tipo de dor, se é uma dor tipo artrite, se é uma dor musculoesquelética, se é uma dor neuropática. E para cada tipo de dor dessa, tem um tipo de medicação mais indicado, e se a gente não sabe, a gente vai prescrever errado. Então, a gente começa as primeiras 2 semanas de tratamento do paciente com chikungunya aguda, fazendo uso das medicações mais comuns: dipirona em dose máxima, paracetamol em dose máxima, não ultrapassar a paracetamol 4 gramas ao dia pelo risco de hepatotoxicidade. Se o paciente não melhora, tramadol ou paracetamol com codeína. Se o paciente está com prurido, o exantema com prurido, antihistamínico. Fazer compressa de gelo, orientar, amarrar um tecido, um pano com gelo e não ultrapassar 20 minutos para não queimar a pele do paciente. Isso alivia muito, principalmente nas gestantes, que a gente tem pouquíssimas opções de alívio de dor medicamentoso nas gestantes. A gente só pode usar com segurança, e nem sei sair 100% seguro, ninguém nunca sabe, né? Com paracetamol. Então, é paracetamol e compressa na gestante, coitada. Não usar corticoide e não usar anti-inflamatório na fase aguda. Isso inclui ibuprofeno, tá, gente? Que a gente prescreve tanto. Não prescrever ibuprofeno também em fase aguda. Aqui, fotos da hiperpigmentação de fase subaguda. Pode persistir por até 3 meses. Esse slide, ele botou chikungunya crônica junto, tá certo? E o tratamento dessas manchas hiperpigmentadas é com hidroquinona por 4 semanas em forma de creme ou gel. Aqui eu mostro para vocês uma tenossinovite nas mãos, no chikungunya subagudo e crônico e no tornozelo. Um higroma no cotovelo também pode acontecer, e a rigidez articular, principalmente matinal, que acontece na fase subaguda e crônica, nas mãos. Esse paciente teve rigidez articular nas mãos, mas pode acontecer também em tornozelo. Então, o que é que a gente vai fazer de manejo clínico da fase subaguda? Então, depois do 14º dia do início dos sintomas, agora sim, a gente já pode prescrever anti-inflamatórios. Podemos começar com diclofenaco, podemos começar com ibuprofeno. Vocês podem fazer a prescrição para 14 dias. Claro que se o paciente não tiver doença renal, não tiver nenhuma outra comorbidade descompensada, então faz a prescrição por 14 dias e o paciente retorna. No retorno do paciente, você vai mostrar de novo a escala da dor. Se esse paciente melhorou, foi da escala 9 para 7, mas ainda tem dor, uma dor 7 é uma dor intensa ainda, vocês estão autorizados a prescrever esse anti-inflamatório por mais 2 semanas. Então, a gente não vai ultrapassar 1 mês de anti-inflamatório. 1 mês é o máximo de anti-inflamatório. Se esse paciente não melhorou, vocês já vão fazer a troca ou a adição de um corticoide. O corticoide, a gente vai escolher a prednisona na dose de 0,5 mg quilo dia, dose máxima de 40 mg dia, não importa o peso do paciente, ok? E aí vocês também vão prescrever esse corticoide por 14 dias e ele não pode ultrapassar 8 semanas de uso.
vocês podem prescrever relaxante muscular e, principalmente em fase subaguda e crônica, a fisioterapia vai ajudar muito. Se essa dor do paciente tem sinais de dor neuropática, existe um questionário que vocês marcam um xizinho, podem botar aí, questionário de dor crônica. Se o paciente tiver 4 marcações de X, nesse questionário para dor neuropática, vocês já vão classificar como dor neuropática. E as medicações agora são a amitriptilina, que é um antidepressivo, mas ele atua muito em dor neuropática, gabapentina ou pregabalina, ok? Fase crônica, um componente neuropático da dor pós-chikungunya, então a maioria dos pacientes de chikungunya crônica vão se beneficiar da amitriptilina ou pregabalina ou gabapentina. Alguns pacientes vão ter dor musculoesquelética e outras vão ter dor articular, dor por artrite. Certo? Então, os 3 tipos de dor que podem acontecer na chikungunya crônica é a dor por artrite, que vai se beneficiar muito de anti-inflamatório, é a dor musculoesquelética, então é uma mialgia, tendinite, tenossinovite, epicondilite, bursite e a artralgia, então aqui também anti-inflamatório, aqui corticoide ajuda bastante e relaxante muscular, às vezes, com fisioterapia. E a dor neuropática, que acontece também, é aqui com os sintomas da dor neuropática. O paciente vai relatar sensação de queimação ou de frio, sensação de agulhadas, sensação de choques ou sensação de formigamento ou adormecimento. Principalmente em punhos e mãos, acontecem muito esses sintomas de dor neuropática, certo? Se esses sintomas estão presentes, a amitriptilina ou gabapentina ou pregabalina. O que é que faz essa dor do paciente, essa dor crônica piorar? Exercício físico piora. Outras infecções, então o paciente tem outra virose e ele tem uma piora pós essa nova infecção. Imobilidade prolongada, por isso tomem cuidado na hora de prescrever talas para o paciente, então talas por curto período, porque essa articulação ela precisa se movimentar. Os pacientes reclamam muito de piora da dor com o frio e ao fazer tarefas domésticas. Tratamento da artrite pós-chikungunya, se o paciente não melhora depois de um curso de 4 semanas de anti-inflamatório, não melhora depois de um curso de 8 semanas, 8 semanas de corticoide, ele vai ter que entrar nas drogas modificadoras de artrite reumatoide. A gente chama isso porque elas são usadas no tratamento da artrite reumatoide e, por similaridade, elas também podem ser utilizadas na chikungunya crônica. A gente começa com a hidroxicloroquina, o SUS libera a hidroxicloroquina. Se o paciente não melhora, a gente pode prescrever o metotrexato. O metotrexato, ele é uma medicação semanal e no dia seguinte à administração, a gente prescreve ácido fólico para diminuir risco de anemia, que é um efeito adverso dessa medicação. Os pacientes reclamam muito de náuseas e vômitos e do abdominal com metotrexato, não é uma medicação muito tranquila de se prescrever, mas alguns pacientes conseguem ter sucesso com o metotrexato. E a partir daí eu já encaminho para reumatologista, tá certo? Outra droga que pode ser usada é a sulfasalazina, mas a partir dos imunobiológicos vocês não vão conseguir prescrever no PSF, na UPA, eu não consigo prescrever no meu ambulatório, preciso encaminhar para o reumato. Então, o algoritmo do tratamento da chikungunya crônica classificar muito bem essa dor, se tem componente neuropático ou não. Vamos começar com os analgésicos comuns, depois, se não tiver, melhora com os opioides, 4 semanas de anti-inflamatório no máximo,
8 semanas de corticoide no máximo, e depois hidroxicloroquina, se não tiver melhora, o metotrexato, que pode ser associado ao corticoide, ok? A chikungunya crônica, ela é caracterizada por ser uma condição de muitas recaídas. 65% das pessoas que fazem chikungunya crônica têm recaídas, momentos de melhora e momentos de piora. Por isso que vocês podem repetir essa sequência de medicações algumas vezes. Então, o paciente melhora, você suspende as medicações e ele volta a piorar daqui a 6 meses e você refaz esse ciclo. 27% dos pacientes têm dor contínua, 4% dos pacientes têm dor contínua com recaídas e outros 4% contínua com aumento de intensidade e recaídas. Aqui, fotos, se o slide não ficou bom, mas fotos de pacientes com chikungunya crônica. Então, essa mão que vocês estão vendo aí na primeira coluna abaixo é uma mão muito parecida com mão de artrite reumatoide, né? Já com a deformidade. Tem uma certa similaridade de sintomas com artrite reumatoide, sim. Então, como é que a gente vai fazer o manejo? Eu gostei muito da divisão que eu fiz para a Zika e essa divisão se mantém aqui na chikungunya. Dá para organizar melhor no pensamento. A gente tem que aprender a fazer manejo clínico em 4 situações. Na população em geral, nas gestantes, nos recém-nascidos dessas gestantes virêmicas e nos pacientes graves com sintomas neurológicos principalmente. Então, na população em geral, existe o fluxograma da chikungunya do Ministério da Saúde, que ele é bem longo, mas ele é bem completo. Vocês precisam consultar esse fluxograma, principalmente para as atividades teóricas aí do curso de vocês. Ele é bem assim, e o resumo dele está aqui. Então, como é que a gente vai fazer tratamento em fase aguda, reposição adequada de líquidos, sintomáticos, não prescrever AS, não prescrever anti-inflamatório, não prescrever corticoide, indicar repouso articular, analgesia de pirona, paracetamol em dose máxima, compressa fria, se não melhorar, codeína e tramadol. Na fase crônica, essa analgesia vai começar agora já com anti-inflamatórios, se não melhora com corticoide, se não melhora com hidroxicloroquina e metotrexato, tudo isso associado à fisioterapia. Formas atípicas, as meningoencefalites, as encefalites, as Guillain-Barrés. Há relatos também de neurite óptica pelo vírus do chikungunya, retinite, uveíte, muitos óbitos por miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, arritmia e estabilidade hemodinâmica. Quem é que da população em geral precisa ser internado? Quem tem acometimento neurológico, quem tem sinais de choque, quem tem dispneia, quem tem dor torácica, quem está vomitando, todo recém-nascido com sintoma de chikungunya ou adulto com descompensação de doença de base. Eu gostei muito dessa classificação também em grupos A, B, C e D, tá certo? Chikungunya sem gravidade ou sem critério de internação. A gente não precisa de exame radiológico, vai orientar a hidratação, vai manejar a dor, não precisa de... Você pode começar a fazer o manejo clínico sem realmente solicitar a sorologia, mas se esse paciente passa para a fase subaguda, vocês têm obrigação de saber se realmente foi chikungunya ou é chikungunya ainda em fase subaguda, porque esse acompanhamento vai ser muito longo. Preencher o cartão de acompanhamento de arbovirose, orientar o paciente. Como nessa fase aguda a gente está tratando como se fosse dengue, orientar que no dia de melhora da febre, ou se essa febre não melhora, no 5º dia ele retorne para uma reavaliação. Quem são os grupos de risco para fazer formas graves de chikungunya? Os recém-nascidos, as crianças menores de 2 anos, as gestantes, os idosos, quem tem comorbidade, doença crônica e
se vocês respondem sim a tudo isso, vão ter que dar prioridade no atendimento desse paciente e vão solicitar, no mínimo, um hemograma, como a gente faz na dengue, tá certo? Vão manejar também essa dor. Se esse paciente tem algum critério de gravidade, daqueles que eu falei, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, irritabilidade, sonolência, ele vai precisar ser internado, e aí todo o suporte de internamento, inclusive com hidratação venosa. Essa é a escala que a gente usa, escala visual analógica, para mensurar a dor. Vocês têm que pedir para o paciente apontar onde é que está a dor dele, e na próxima consulta, depois de você prescrever o esquema que você escolheu aí para manejo da dor, você vai pedir para ele apontar de novo e você tem que anotar, tá certo? Para ver o que é que está dando certo e o que não dá. Isso o fluxograma ele organizou melhor, o que eu já disse, com as doses das medicações, tá certo? Não vou repetir, não. Pronto. As gestantes, como é que a gente vai fazer o exame clínico da gestante virêmica? A gestante chega para vocês com queixa de febre alta, que iniciou há 2 dias, começou com exantema, está se coçando e muita dor articular, poliarticular. Vocês vão descartar outros diagnósticos que podem estar acontecendo, como ITU, pielonefrite, corioamnionites, colecistite, apendicite, fazer diagnóstico diferencial na gestante e identificar sinais de gravidade, febre persistente, hemorragias genitais, manifestações neurológicas, contrações uterinas, impossibilidade de ingesta oral, deterioração do estado geral, alterações do ritmo cardíaco fetal, diminuição dos movimentos fetais, e se um desses sinais de gravidade estiverem presentes, essa gestante precisa ser internada. E aí vocês vão solicitar um hemograma, uma proteína C reativa, perfil renal, hepático, da coagulação, vão fazer todo o screening e vão pedir o exame da paciente. Se conseguirem fazer um PCR, seria o mais indicado. Na prática, a gente não consegue, a gente espera o final da primeira semana para solicitar a sorologia. Vai solicitar uma ultrassonografia obstétrica para ir avaliar a vitalidade fetal, fazer hidratação com Ringer lactato, fazer analgésico e antipirético. Nós não temos muitas opções seguras para gestante, e fazer o monitoramento desse bebê, ok? Se o bebezinho nasce, eles tendem a fazer quadros bem graves, então, até 85% dos bebês de mães virêmicas nascem com chikungunya e fazem formas graves em até 90% dos casos. Eles apresentam recusa alimentar, instabilidade hemodinâmica, são bebês bem difíceis de ser conduzidos, encefalopatia mais grave e frequente, a principal causa de óbito, crises convulsivas, pericardite, aneurisma de coronárias, olha que coisa grave, né? E manifestações hemorrágicas. Fazem lesões bolhosas bem características, com hiperpigmentação, e podem fazer necrose hepática. Esse estudo mostrou que 86% desses bebês que nascem de mães virêmicas apresentam irritabilidade, em segundo lugar, as lesões cutâneas, edema de membros, meningoencefalite, insuficiência respiratória, descamam essas lesões de pele, hiperpigmentação e dermatite bolhosa. Então, quando vocês estiverem examinando um recém-nascido de mãe virêmica, ficar muito atento à febre ou hipotermia, às lesões de pele, ao choro persistente, ao livedo capilar, se o bebê está taquicárdico, se tem pulso débil, membros frios, sinais de choque, cianose, crises convulsivas,
os sinais de que esse bebê está fazendo um quadro grave. Essas são imagens de bebês com chikungunya. Vejam a distensão abdominal do primeiro bebê, vejam as lesões de mão, esse edema de mão e de pé desse bebezinho aí de baixo, e as lesões vésico-bolhosas. É assim a descamação da pele desses bebês, fazem essas lesões vésico-bolhosas e depois elas descamam, com grandes chances de fazer infecção bacteriana secundária também. Todo bebê, todo recém-nascido, ou seja, toda criança com menos de 28 dias de vida que tem sinais de chikungunya, ela deve ficar internada. Esse bebê precisa ser observado, precisa de um hemograma, perfil hepático, perfil renal, e se hidratação parenteral, e se tem sinais de infecção bacteriana secundária, já começar antibiótico terapia. Alguma dúvida até aqui? Manejo clínico da criança com chikungunya, 85% dessas crianças, igual como acontece no adulto, 85% dessas crianças vão ter sintomas, febre, dor articular. Elas tendem a cronificar menos do que os adultos. E a gente vai fazer um manejo bem parecido, tá certo? Então, na fase aguda, com hidratação, com orientar repouso, como é que a gente orienta repouso numa criança, mas pelo menos deixar sem fazer esportes, né? Essa orientação e fazer o manejo da dor, dipirona, paracetamol são seguros na infância, tramal e codeína também, bem parecido. E ficar de olho nos sinais de gravidade, principalmente nas crianças com desnutrição, com doenças de base, como as doenças oncohematológicas, imunodeficiências primárias, cardiopatias, enfermidade renal crônica, pulmonar crônica, fibrose cística. Se esses pacientes que já têm alguma doença de base fazem chikungunya, precisam ser hospitalizados. Ou se eles têm algum sinal de gravidade. Sonolência, irritabilidade, taquipneia, distensão abdominal, crise convulsiva, uma gaso alterada, tá certo? Precisam de hospitalização e, se tiverem muito graves, de leito de UTI. Os pacientes que têm doença leve, crianças com doença leve, a gente vai fazer a mesma coisa, hemograma, PCR, VSH, e atrás de confirmar o diagnóstico de chikungunya, prescrever paracetamol 10 a 15 miligramas quilo a cada 6 horas, dose máxima na criança 500 miligramas, ou dipirona. Mesma coisa. E aí, na chikungunya grave, eu deixo aqui para vocês o que é que se deve fazer. Precisa de ultrassom, precisa de radiografia, de um ecocardiograma, principalmente se ele tem taquicardia, arritmia e atrás do acometimento de músculo, né, da miocardite. Na criança, a gente vai seguir também aquela mesma sequência, dipirona, paracetamol, tramal, codeína na fase aguda. Fase subaguda, a gente já vai começar anti-inflamatório e depois, se não houver melhora, a prednisona, não ultrapassando 8 semanas. Ok? Deixei aqui as doses direitinho para vocês, o paracetamol com codeína, tramal, dipirona, ibuprofeno e naproxeno. Falando um pouco do naproxeno, a gente esquece muito desse anti-inflamatório. O naproxeno, ele tem uma capacidade analgésica muito potente. Então, é uma mão na roda quando a gente tem dor intensa e o paciente não está melhorando. Então, no lugar do diclofenaco, vocês lembrem que o naproxeno é um anti-inflamatório muito potente, muito bom para manejo de dor, tá certo? Ele apareceu aqui só no slide de chikungunya pediátrica,
Mas eu devia ter falado desde o começo, até eu esqueço de falar, mas na prática eu não esqueço. Eu não prescrevo muito anti-inflamatório, mas nos casos de chikungunya, é o meu anti-inflamatório de escolha, é o naproxeno. Ok? E para finalizar, sei que já estão cansados, as síndromes neurológicas. Eu trouxe para vocês um artigo que eu escrevi, eu e meu grupo de pesquisa fomos os primeiros ele foi publicado, né, em março de 2017, mas foi um dos primeiros, se não o primeiro artigo do Nordeste que descreveu óbitos por chikungunya. Nós vivemos aqui em Campina Grande, sendo referência, nós vivemos um momento extremamente complicado, porque nós estávamos vivendo nossa vida normal e começamos a receber muitos casos de síndrome de Guillain-Barré e muitos casos de acometimento neurológico que a gente não fazia ideia do que era. Então, quando a gente foi pedindo as sorologias, essas sorologias começaram a vir positivas para chikungunya e positivas para zika. A gente teve um aumento dessas síndromes neurológicas, tanto por zika como de chikungunya, no mesmo momento. E nós escolhemos 4 casos fatais para reportar, para avisar a comunidade científica que a gente estava perdendo pacientes por acometimento neurológico por chikungunya, porque até então a gente nem pensava que a chikungunya fosse causar alguma coisa além de febre e de dor no paciente, dor intensa, mas a gente começou a receber casos muito graves e perdemos 4 pacientes. Então, eu vou ler para vocês o relato desses 4 casos, tá certo? Porque exemplificam muito o que é um acometimento neurológico pelo vírus da chikungunya. Todos os 4 pacientes foram admitidos no Hospital de Trauma de Campina Grande. Aí está dizendo as características de Campina. O paciente 2 e 4 foram admitidos no Hospital Municipal de Monteiro e depois transferidos aqui para Campina. Então, como eu disse para vocês, Monteiro, a cidade inteira adoeceu de uma vez só, e nós recebemos 2 desses pacientes transferidos de lá. Então, nosso paciente número 1, um menininho, filho único, me apeguei demais à mãe dessa criança, me coloquei muito no lugar dela. Então, um menininho de 5 anos, super saudável, foi admitido em 12 de janeiro de 2016. Ele tinha começado um dia de febre, mialgia intensa, artralgia, cefaleia e vômito. E ele foi atendido no Hospital Municipal de Monteiro e começou a convulsionar durante a presença dele no hospital. Ele foi admitido 7 horas depois da admissão, ele começou a convulsionar e fez uma parada cardiorrespiratória, foi colocado em ventilação mecânica, escala de Glasgow nesse momento estava em 3 e foi transferido para cá. Quando ele chegou no trauma desidratado, afebril, estava em ventilação mecânica, um abdômen flácido. A tomografia dele de crânio mostrou edema cerebral difuso, muito provavelmente pós-parada, né? A punção lombar não foi feita porque ele estava com esse edema cerebral. A gente não sabia muito bem o que era, começou antibiótico. O paciente fez leucopenia no 3º dia de hospitalização e foi aí que a gente começou a suspeitar de uma das arboviroses. No 6º dia, ele começou com rash no tronco, abdômen e membros. E aí que a gente suspeitou mais ainda que era uma arbovirose, a gente pediu um ELISA e veio positivo para chikungunya IgM e a gente já tinha feito um NS1 para dengue e tinha dado negativo. Uma das críticas que nós mesmos fizemos ao nosso relato foi que nenhum dos 4 pacientes a gente conseguiu fazer PCR. A gente precisou esperar 6 dias para coletar sorologia. E quem faz pesquisa aqui no Nordeste é assim, mas ainda em Campina Grande. E eu ainda levei esse sangue no meu colo na época para ir para a UFPB, para um colega fazer nos ajudar.
Paciente número 2, uma mulher de 51 anos, agricultora, diabética com hipoglicemia antes orais, foi admitida em 9 de fevereiro. Ela reclamou de dor lombar nos 2 dias seguintes e depois começou a perder o controle esfincteriano, miccional. E ela tinha, tanto o paciente 2, 3 e 4, eles têm uma história muito parecida, que a família contava que 15 dias antes eles tinham tido febre, dor articular e rash, e 15 dias depois ficaram mais ou menos bem, 15 dias depois disso começaram a ter sintomas neurológicos. Um teve crise convulsiva e essa perdeu a capacidade de controlar a micção, certo? Ela também teve um ELISA positivo e teve também uma tomografia normal. Eu vou mostrar a vocês aqui a tabela, porque vai ficar mais fácil. Então, a criancinha, os leucócitos, para vocês verem que o hemograma não nos ajudou muito, né? Então, a criancinha tinha um leucograma de 5.700, a paciente 2 já tinha uma leucocitose, e o paciente 3, 12.100, paciente 4, 15.900. Então, a gente começou a suspeitar de chikungunya também em pacientes que vinham sem leucopenia. Na tomografia da criança, tinha um edema cerebral. Na paciente 2, tinha um espessamento da medula espinhal e ela fez abscessos de ilhopsoas. Então, foi bem estranho esse quadro dela. No paciente 3, a tomografia mostrou uma hipoatenuação frontal bilateral e no paciente 4, um ATC bem inocente. Nós perdemos esses 4 pacientes. No decorrer do ano, nós perdemos mais pacientes, também por síndrome de Guillain-Barré associada a chikungunya. Foi um ano bem difícil. Espero que a gente não viva novamente o que a gente viveu em 2016, que a gente estava vivendo Zika e chikungunya juntos. Eu finalizo minha apresentação agradecendo demais a paciência e a atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado. Priscila, a gente que agradece, né? Vou abrir nesse momento. A gente tem alguns residentes, né? Mais especificamente a Poliana, Viviane, Bárbara. Vocês têm alguma dúvida para trazer para a Priscila? Todo mundo quietinho, então eu vou entender que não, certo? Deixo a lembrança para vocês, meninas, que o curso, para vocês terem um certificado, vocês têm que fazer as atividades do Moodle, certo? Essa aula da Priscila de hoje está gravada, e aí a gente vai deixar lá no Moodle também para que os demais residentes possam assistir conforme, né, o horário disponível e assim por diante para obter o certificado. Priscila, mais uma vez eu te agradeço, né, imensamente, e é isso, até a próxima. Boa noite. Tchau, gente, boa noite, obrigada. Tchau.